o lado bom e o lado ruim de dar o dízimo. Quando eu falei esse tema para minha esposa, ela falou: mas existe lado ruim de dar o dízimo? Eu falei: eita glória, essa mulher está no caminho certo. E o lado bom de dar o dízimo é que o dízimo agrada a Deus. Esse é o lado bom. O lado bom de dar o dízimo é porque, graças ao dízimo, essa porta dessa igreja está aberta. O dízimo, ele colabora para a casa do Senhor ter mantimento, para que vidas entram por essa porta, ouvem a palavra, tenham a vida transformada, casamento transformados. Através do dízimo, essa igreja está aqui de portas abertas. E a Bíblia, ela fala de dízimo. Ela fala de dízimo já no início aqui, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. O dízimo, ele está antes da lei de Moisés. O dízimo, ele é falado na época de Moisés. O dízimo, ele é falado depois da lei. O dízimo, ele é falado no Antigo Testamento. O dízimo também é falado no Novo Testamento. E que eu acho mais profundo é que no Antigo Testamento é palavras do próprio Deus falando a respeito do dízimo. Malaquias 3:10 foi escrito por homens, mas são palavras que Deus falou. Se você olhar aí este capítulo, você vai ver que é palavras de Deus, o homem apenas escreveu. Deus falou: trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. O próprio Deus falou do dízimo. E agora, quando vai para o Novo Testamento, agora a gente vê Jesus. O próprio Jesus falou do dízimo. Em Mateus 23:23, Jesus chama os fariseus de hipócritas, pois eles davam o dízimo, porém eles negligenciavam as outras partes, os direitos das viúvas, as outras coisas eles deixavam de lado. E Jesus falou com ele que vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, você deve dar o dízimo sim, mas não deixa de fazer as outras coisas, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O próprio Jesus falou do dízimo, Deus falou do dízimo. E aí você me pergunta: mas qual é o lado ruim do dízimo? Eu descobri, tem praticamente 9 anos que eu comecei a dar o dízimo, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, todo mês o Senhor tem abençoado e eu pude dar o dízimo. 9 anos praticamente. E eu descobri que o lado ruim de dar o dízimo, ele não existe. Pois se o dízimo agrada a Deus, como vai ter lado ruim disso? Através do dízimo, quando a gente deposita o dízimo no altar, nós estamos mostrando que a nossa confiança não está no dinheiro, mas a nossa confiança está em Deus. Então não tem lado ruim de dar o dízimo. O dízimo é a vontade do Senhor, e a Bíblia fala que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O que é perfeito não tem como ser ruim. Então eu descobri que o lado ruim de dar o dízimo não existe. E eu, Rafael, meditando nisso, eu pude perceber que o dízimo é uma forma de eu mostrar para Deus que eu amo Ele, e é uma forma de eu mostrar que eu também amo o próximo. Pois quando eu dou o dízimo, eu estou colaborando para que as portas da igreja estejam abertas, para que os meus irmãos, o próximo, possa entrar por esta porta e ouvir uma palavra que pode mudar a vida dela. Para ouvir uma palavra que mostra para ela que há um caminho de vida eterna. E isso é prova de amor ao próximo, eu meditando nisso.